pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal Se Liga Brasil. Bem, semana passada nós fomos surpreendidos com uma notícia muito interessante, que é a condenação do ex-presidente Collor por corrupção e lavagem de dinheiro. Esses processos vinham tramitando no âmbito da Lava Jato e esses crimes, segundo a STF, segundo as informações da Veja, ocorreram entre 2010 a 2014. Quando então o senador, agora senador, Fernando Collor, e presidente do PTB naquela época, base de apoio e sustentação do governo Dilma, indicou alguns diretores para a BR Distribuidora. E em contrapartida ele recebia valores significativos, totalizando aí 20 milhões de reais, como bonificação por indicação desses diretores. O ex-presidente que se elegeu em 1990 como caçador de Marajá, e que naquela época já cometeu em curto período de tempo alguns crimes que o levou a sofrer o impeachment em 1992. No entanto, uma das ações que mais contribuiu para o impeachment do presidente naquela época foi o pacote de medidas econômicas criada para combater a inflação naquela época, que era uma absurda, astronômica. E esses pacotes não deram certo e que penalizou uma grande parcela, a grande maioria da população brasileira, que foi o confisco das poupanças. Então, isso causou um impacto negativo muito grande e fez com que várias famílias, várias pessoas sofressem muito por isso. Pessoas que tinham seu dinheiro guardado ali para comprar uma casinha, para comprar um carro, viu seu dinheiro ser retido e as parcelas serem devolvidas mensalmente no período de 18 meses. Ora, naquele período a inflação estava sem controle e a poupança ela não trazia não trazia uma compensação satisfatória. As pessoas tinham ali como guardar, mas elas faziam uma movimentação quase que mensal com aquele dinheiro para não perder a valorização. No entanto, a partir do momento que esse dinheiro é bloqueado e ele não consegue movimentar, ele só vai receber as parcelas mensalmente, o valor ele acabou se exaurindo, acabou perdendo valor ao longo desses 18 meses. Eu lembro que meu pai ele tinha um recurso guardado para comprar um carro e ao final dos 18 meses ele não conseguiu, o valor não deu para comprar o carro, ele quase entra no estado de depressão logo no primeiro momento que eu recebi o impacto. Muita gente entrou em estado de depressão, foi terrível. Houve relatos de pessoas que chegou a se suicidar porque tinham dinheiro para fazer um tratamento médico, que tinham dinheiro guardado para comprar uma casa ou para fazer uma viagem e se viu na condição de não poder utilizar esse recurso. Então isso por si só pode ser considerado um crime. No entanto, apesar dessa condenação, não se vê a mídia tratando dessa situação e trazendo esse assunto de volta. Porque a mídia foi responsável pela eleição na época do Fernando Collor, assim como a mídia foi responsável pela eleição de Bolsonaro, e que causou o que causou no nosso país. Então a gente vê a história se repetindo e esse canal aqui ele vem com esse papel, trazer essas informações para fazer com que você faça a sua reflexão, principalmente não só na hora de votar, mas durante todo esse processo. Não precisa você se envolver profundamente na política, mas é importante que você fique atualizado das informações, para que a gente não caia mais uma vez, fique voltando, andando em círculo, passando por esses mesmos processos várias e várias vezes. Tudo isso aí que aconteceu com o Collor em 2010, esses crimes cometidos por Collor enquanto senador, poderia ter sido evitado. Collor foi eleito senador com mais de 500 mil votos por Alagoas. Então, foi assim, a bonificação que ele recebeu por ter sido cassado. Então, não dá para a gente estar fazendo com que essas pessoas retornem ao cenário político. Essas pessoas têm que ser banidas do cenário político.
né, os vereadores corruptos, os prefeitos corruptos, os deputados corruptos, todos os senadores, todos eles não podem mais receber o nosso voto porque fez uma política acima da hora. É uma política imediatista, que comprou um voto, que te deu um bloco, que te deu um carro-pipa. Não dá. Essas políticas ela não traz de fato um retorno, uma melhoria de vida à sociedade como um todo. Então a gente precisa de políticos envolvidos de fato, que tenham compromisso de fato com o bem social, com o bem coletivo. Então essas pessoas não merecem o nosso voto. Nós não podemos bonificar essas pessoas, fazendo com que elas retornem depois, no caso de Collor, 8 anos, ele foi cassado, ficou 8 anos inelegível. Então praticamente quando concluiu esse processo, ele se candidatou, não ganhou lá em Maceió, e depois ele vai se candidatar ao Senado e recebe mais de 500 mil votos. Então Alagoas teve a sua responsabilidade dentro desse processo. Então a gente não pode mais, não podemos mais esquecer a história. A história está aí para ela ser vista, para ela ser contada, para ela servir de referência para as nossas atitudes futuras. Então, muito cuidado daqui a 1 ano e meio, quando a gente estiver na urna para votar para prefeitos e vereadores. Tenham muito cuidado, comecem a avaliar quem são esses políticos, quem são esses candidatos, qual é o seu compromisso de fato, qual é o trabalho dele com a sua comunidade, com a sua cidade, para que a gente não incorra nesses erros que a gente vem correndo sempre. Chega de político corrupto, chega dessas pessoas que não têm compromisso com a sociedade. Precisamos mudar, precisamos avançar, precisamos buscar melhoria para todos nós. Então, agradeço a vocês, dê um like, divulguem o canal, divulguem, porque é importante. Eu estou tentando fazer a minha parte, estou tentando dar a minha contribuição, e a forma como você dá contribuição ou é participando ou é divulgando essas informações para chegar a mais pessoas, para que a gente não seja lesado, para que a gente não seja enganado por esses políticos que estão aí com a máquina e utilizam a máquina ao seu interesse próprio e não ao interesse da população. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.